Boa noite, amados ouvintes, boa noite, irmãos, boa noite, amigos. Que Deus abençoe cada um com a graça dEle, com o amor dEle, e que esta noite nós possamos desfrutar do aconchego do Pai, da bênção do Senhor e da palavra dEle que será ministrada aos nossos corações. É uma palavra viva e eficaz, uma palavra em que enche e preenche o nosso ser, a palavra de Deus. E hoje nós estaremos estudando Gênesis capítulo 4, versículos de 17 a 24, onde nós estaremos lendo primeiramente o versículo 17, depois nós vamos ler os demais versículos até chegar no 24. E o assunto nosso hoje é sobre o casamento de Caim. Com quem Caim teria se casado, né? Quem é a mulher de Caim? Quem foi a mulher de Caim? Então, meus queridos, para tanto nós vamos ler a palavra de Deus. Gênesis 4:17 diz para nós: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Veja, queridos, que nós, na penúltima live, nós lemos que Caim saiu da presença do Senhor, foi morar na terra de Nod, no oriente do jardim. E este versículo aqui já diz: E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. Então, vocês estão vendo que nós devemos lembrar de que Deus havia dado uma ordem para o homem no jardim do Éden para crescer e multiplicar. E sobre com quem Caim casou é realmente uma polêmica, é realmente uma reflexão mais profunda, mais detalhada, porque muitos dizem por aí: Caim casou com uma irmã, é o que a maioria fala. Alguns falam com a filha de Sete, mas com a sua sobrinha, né, que seria a sobrinha de Caim. Mas veja que com a irmã não tem como. Sendo a irmã depois do pecado, não tem como. Porque nasceu Abel e Caim. Aqui a Bíblia diz que Caim matou Abel e depois disso que ele foi para a terra de Nod, com quem se casou, né? Conheceu a esposa e casou. E dá uma relação dos descendentes de Caim. E depois que dá a relação dos descendentes de Caim, aqui diz, né? Depois que fala até que, né, Lameque será vingado 70 vezes 7, porque ele também, né, teve 2 mulheres e matou um varão, porque só pisou, né? Pisou, matou. Era a geração de Caim, uma geração ímpia. Depois de toda essa geração, a Bíblia diz que tornou Adão coabitar com Eva, com sua mulher, e teve um filho que chamou de Sete. Então já tinha uma geração de Caim formada quando Sete nasceu. E aqui diz que Sete nasceu com 130 anos que Adão estava. Então, aqui diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e colocou o nome de Sete. Então, Adão já estava com 130 anos quando teve Sete, e já tinha uma geração formada com Caim. Outra coisa, filha também de Adão, quando eles falam irmã também, né? Filha de Sete, não tem como, porque Sete nasceu, já tinha uma geração formada. Filha de Adão também não foi, porque aqui a Bíblia fala que Adão, depois que gerou Sete, passaram 800 anos e ele gerou filhos e filhas. Então, olha aqui, ó, o versículo 5:4.
E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Estão vendo? Que não tem como ser como a irmã, né, por parte de Adão e Eva pós-pecado, não tem como. Porque ele gerou filhas depois de 800 anos, já tinha uma geração, até mesmo quando Sete nasceu. Que nem filho de Sete também pode ser, porque a geração já estava formada, a geração de Caim. Então, meus queridos, o que Deus abriu a minha mente, quando eu estava escrevendo o livro Crescer e Multiplicar e Prosperando no Paraíso de Deus, eu tenho uma live que eu mostrei o livro, eu estava lecionando para uma classe de senhoras, de adultos, né, senhoras, e naquela classe tinha que falar sobre esse assunto. E eu, intrigada, orando a Deus, porque eu não queria afirmar que era irmã, porque eu não aceitava realmente esse pensamento de irmã. Então Deus me mostrou aqui, através da palavra dele, os versículos que dava, assim, abria a mente, dava certo com o raciocínio, porque a gente tem que refletir a palavra de Deus. É uma reflexão quando você lê a Bíblia Sagrada. E justamente começou essa reflexão com o nome de Eva, né? Quando a Bíblia diz que quando Deus entregou Eva, quer dizer, entregou a mulher para Adão, ele a chamou de varoa. E já depois do pecado, no versículo 20 do capítulo 3, diz, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Então os olhos deles foram abertos e eles viram quantas pessoas tinham no mundo. E aí sim deu o nome para a mulher de Eva. E estas pessoas que estavam no mundo era fruto da ordem divina, crescer e multiplicai. A ordem foi dada aqui no início. E a Bíblia não diz que ele não cumpriu essa ordem, não. A Bíblia diz que ele, pelos relatos, a gente conclui que ele quebrou a última ordem, que foi que não poderia comer do fruto da árvore proibida. E eles comeram, então pecaram, transgrediram. As demais ordens nós cremos que foram cumpridas, e entre elas estava o crescer e multiplicar. Então eles cresceram, tiveram filhos em santidade. Só que não tinha a concepção de pai, de mãe, de família, isso aí foi depois do pecado. Antes do pecado, eles cumpriam as ordens de Deus, mas de uma forma diferente. O trabalho ele tinha no Éden, mas não era um peso, não era uma fadiga, não era um cansaço. A mulher tinha parto, mas não tinha essas dores, porque o Senhor falou, multiplicarei as dores do parto. Então, quando multiplica, é porque tinha algo, mas não sentido de tal forma que é nos dias pós-pecado. Não era da mesma forma de quando eles pecaram, né? De quando a mulher pecou. As dores foram multiplicadas, atenuadas, né? Então, antes, para ela nem sentia certamente de tal forma que era leve, era uma coisa leve. E eles viviam até nus, eles não tinham uma consciência da nudez, né? Não tinha, foi depois do pecado, quer dizer, viviam em santidade. E a gente não sabe quanto tempo passou entre essa multiplicação no Éden até o pecado. Pode ter passado 100 anos, 200 anos, 500 anos, nós não sabemos, só Deus é que sabe. Por isso que essa mulher do Oriente, do Norte, não era irmã de Caim, no sentido de família, de contexto familiar, os olhos abertos, enxergando pai, mãe, filhos aí dentro, né, de um lar. A questão de família veio e foi depois do pecado. Tiveram que constituir família. Deus aí teve que deixar ordens para a família, leis para a sociedade, leis para a família.
porque eles antes, né, estavam em estado de santidade. Era como se fossem anjos, mas sendo pessoas normais, né, pessoas terrenas, e com corpo físico, né, com espírito, alma e corpo. Então, queridos, a mulher de Caim, lá no Nod, ele a encontrou e foram as pessoas nascidas antes do pecado entrar no mundo. Foram concebidas em total santidade. Não tinha essa questão de comunidade, de sociedade. Era totalmente diferente, né? A concepção era outra. Essa concepção de parentesco foi depois que o pecado entrou no mundo. E depois que o pecado entrou no mundo, Caim não casou com uma irmã de pai e mãe pós-pecado. Porque nós já provamos aqui, né, que Sete só nasceu depois que Adão tinha 130 anos e Caim já tinha uma prole, já tinha uma família e já tinha vários descendentes, né? Já tinha uma descendência grande. As filhas vieram, foi Adão com 800 anos. E, meus queridos, e essa que estava no Nod? Essa que estava no Nod, nós não sabemos nem quantos anos passaram para chegar até Caim e ele casar com ela. Então, ele não tem relação de parentesco, não tem relação de parentesco. Os nascidos antes do pecado entrar no mundo não tem relação de parentesco, porque essa questão de pai, mãe e filhos foi depois do pecado que teve que Deus organizar a família, organizar leis para a família e para a sociedade, para a comunidade. Mas Deus é maravilhoso, né? Grande, misericordioso. E eu até falei com o Senhor, Pai, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está em Romanos 3, 23. Como é que eu vou falar que ele casou com uma antes do pecado, se a Bíblia diz que todos pecaram? Aí Deus me mostrou, eu falei, se for da vontade do Senhor que eu escreva esse livro e que eu tenha uma resposta para esse questionamento. O Senhor me mostra na palavra. E aí Deus me mostrou Romanos 5,14, que está escrito: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Olha que coisa maravilhosa! O pecado passou por todos, até mesmo por aqueles que não pecaram, à semelhança da pessoa de Adão, que era um tipo da pessoa de Jesus que haveria de vir, né? Glória a Deus por isso. O qual é a figura daquele que havia de vir, que é Jesus Cristo, né? Oh, Deus maravilhoso! Deus é grande. Jesus é aquele que veio perfeito. Adão foi criado com toda a perfeição. Caiu. Agora veio Jesus, que é o nosso sacerdote, o nosso advogado, o nosso redentor, o nosso salvador, totalmente perfeito. Glória a Deus por isso. Deus maravilhoso. Então, meus queridos, Deus me deu esse versículo e com isso eu pude publicar o livro. Eu não ia publicar pensando que ficava algo a desejar. Aí Deus, eu orei ao Senhor e Ele abriu a minha mente, me mostrou esse versículo e eu disse, Pai, agora eu vou publicar o livro. Porque aqui diz realmente que a morte reinou. A morte aqui também é o pecado, né? O pecado reinou, porque o pecado traz morte, trouxe morte para a humanidade. Jesus traz vida, tira o homem do estado do pecado e leva para o homem, né? Para o estado eterno de salvação e de perdão de pecados, quando o homem pede o perdão.
Então a morte reinou, o pecado reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, Deus realmente, né, me deu um entendimento na palavra dele. Agora o 18 diz: e a Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meljael, e Meljael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Vocês estão vendo que é uma geração, né, que já começou mal, já começou diferente. Já tomou 2 mulheres para si. Já algo diferente daquilo que Deus havia programado. Deus programou para Adão, foi uma mulher só. Ele não deu a Adão 2 Evas. Ele deu uma Eva. Então, ele criou um homem e uma mulher. Aqui, Lameque já tomou 2 mulheres para si. Quer dizer, já continuou ali o pecado de Caim. Né? A geração de Caim foi uma geração ímpia, uma geração perversa. Veja o que diz os versículos 20, 21 e 22. E Adão teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado, e o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então, meus queridos, mesmo com todo o pecado, Deus dava para o homem inteligência. O homem era capaz de desenvolver, o homem era capaz de constituir algo necessário para a sua sobrevivência. Ele, aqui mesmo, olha, todos que tocam harpa e órgão, naquele tempo já desenvolveu um instrumento que toca, né, que podia tocar e que tinha o som de órgão e de harpa. É muita maravilha de Deus para o homem, né? Graça de Deus para o homem. E eles também desenvolveram aqui, olha, Zilá também teve a Tubal-Caim, que foi mestre de toda obra de cobre e de ferro. Trabalhou no cobre e no ferro, fazendo certamente artefatos e outras coisas que poderia fazer, utensílios, vasilhas, vasilhames, que poderia, né, ser útil para o dia a dia de cada um deles. Mas o que eu vejo aqui nessa geração é a continuidade daquilo que é pernicioso também, né? Apesar que tinha esse lado benéfico que eles desenvolveram na inteligência, na fabricação daquilo que era necessário, porque Deus deu para o homem a condição e a inteligência, mas eles foram também para o lado do pecado, continuando aquela geração ímpia de Caim. O 23 diz: e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Vocês estão vendo que eles ainda reconhecem que a vingança vem em cima, que poderia receber vingança. Está dizendo aqui, Caim será vingado 7 vezes, e Lameque 70 vezes 7. Ainda colocou para ele muito mais, né? Algo tremendo, 70 vezes 7. Então, é uma geração que continuou ímpia. Na presença de Deus, eles não tinham nenhuma reverência, nenhum temor. Matou aí um varão porque feriu ele, e matou um jovem porque o pisou. Então, era aquela geração que tinha mais de uma mulher e que matava por, né, coisas banais, que poderia reconciliar, pedir perdão, pedir desculpa, né? Mas aí não, vem a vingança, vem a raiva, vem o ódio. Tudo isso estava naquela geração perniciosa, que foi a geração de Caim, que realmente, né, naquele ódio que teve do irmão, naquela inveja, aquilo foi passando de geração em geração. Então, meus queridos, nós devemos realmente, né, ser convictos
de que Deus pode fazer uma obra no coração do homem. Basta o homem abrir o coração, deixar Jesus entrar e fazer morada. Ele é capaz de suprir as necessidades de cada um e de mudar a situação, mudar aquele coração duro, de pedra, por um coração maleável, um coração mole, de carne. Mas o homem tem que querer isso, tem que buscar isso do Senhor. E Jesus Cristo veio para isso. Ele veio para mudar a nossa situação. Ele veio para nos tirar do reino das trevas e levar para o reino da luz. E hoje é a sua oportunidade. A oportunidade é agora. É você aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Deixar Ele entrar no seu coração e fazer morada. E terás uma vida eterna com Ele no céu. Glória a Deus, aleluias. Que Deus te abençoe. Que você possa ficar na graça e na bênção do Senhor. E que o amor do Pai penetre no seu mais íntimo, no íntimo da sua mente, do seu coração. E que você possa sentir a presença de Jesus a todo momento. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então fique na graça e na paz do Senhor. Boa noite.